Olá, tudo bem? Rodrigo Tonhete de novo com você, aqui no canal OCBem, o canal que fala do espiritismo de uma maneira prática para você entender. Dando continuidade aqui ao nosso tema política e espiritismo, na aula de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como é que um bom político é recebido no plano espiritual? Então você vai, dia 7 de outubro, você vai votar aí para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. E vamos supor que você acha que o seu político que você votou foi um bom político. Primeiro, dizer que existem bons políticos. Eu vou mostrar aqui um trecho de um livro espírita de Chico Xavier, de um caso real, não é ficção científica, não é invenção, é de um bom político. Tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que existem bons políticos. Quem diz isso? A doutrina espírita está lá no livro Vozes do Grande Além, Diversos Espíritos, do Chico Xavier, que mostra um bom político desencarnado no mundo espiritual. Então, se você é daqueles que diz que ninguém presta, sugiro você estudar espiritismo, porque isso demonstra sua falta de conhecimento espírita, tá bem? Então estude, não seja leviano, sair falando abobrinhas sem estudar. Estude o espiritismo, porque existem bons políticos, maus políticos, bons espíritas, maus espíritas, bons palestrantes, maus palestrantes, bons engenheiros, maus engenheiros, bons médicos, maus médicos, etc, etc, etc. Então, o primeiro ponto é isso daí. Existem bons políticos. Então, se você é daquele que você coloca todos os políticos na vala comum, achando que ninguém vale nada, eu sugiro que você estude um pouco mais, não seja leviano de falar daquilo que você não sabe. Eu estou dando essa mensagem dura para você, porque Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 3, intitulado Dos Médiuns, diz que qualquer pessoa que fala daquilo que não conhece é leviano. Isso vale para você e vale para mim também. Então, se você não conhece o assunto, não fale nada. Não emite opinião. Então, a não ser que você seja um especialista no assunto, aí você emite opinião. Caso contrário, não saia vociferando opiniões, demonstrando a sua falta de conhecimento sobre determinado assunto. Primeiro ponto é esse. Então vamos falar aqui de um bom político que desencarnou no plano espiritual. Vamos lá, olha só. Livro Vozes do Grande Além, Chico Xavier. Então diz aqui, ele está mostrando aqui que numa reunião mediúnica em 1955, o irmão G, que ele não dá, obviamente que é um pseudônimo, ele não está dando o nome do nosso irmão, um político desencarnado, passa uma mensagem na reunião mediúnica no grupo espírita. O que nos diz o mentor aqui? O mentor que fala assim, olha, vai daqui a pouco se comunicar, o mentor é o espírito, o mentor da casa espírita, está dizendo o seguinte, ó, daqui a pouco vai se comunicar um político e administrador de méritos indiscutíveis. Então os espíritos superiores estão dizendo, olha, meu amigo, vai se comunicar um político de méritos indiscutíveis, ou seja, um bom político. Existem bons políticos. E não é só bom, não. Méritos indiscutíveis. Foi um excelente político administrador. Olha só que coisa interessante que nos traz aqui no livro Vozes do Grande Além. Tá? Então ele vai se comunicar, desencarnou há pouco tempo e vai falar um pouquinho da sua situação. Então vamos lá ver a mensagem do político, o bom político desencarnado. Olha o que ele diz aqui. Muitas pessoas, né, diziam aos meus familiares em pranto, porque ele tinha acabado de desencarnar, os familiares chorando. Então chegava o cidadão e falava assim para a esposa, para os filhos: nossa, o seu marido foi um homem probo, foi um homem justo. Outras pessoas. Isso é o que as pessoas falavam para os familiares. Mas, em pensamento, essas mesmas pessoas falavam assim: político ladrão, safado, sem vergonha, sem palavra, que a terra lhe seja leve, que o inferno o proteja. Então, as pessoas da boca para fora falavam assim para a esposa e para os filhos: ah, o seu marido foi um homem tão bom, foi um homem tão probo, tão justo. Mas em pensamento, queriam que ele fosse para o inferno. Isso para a gente ver o nível espiritual que nós estamos. Tá? A hipocrisia, o nível espiritual que nós estamos. Muito bem, vamos lá.
Por muito tempo, ele falando ainda, ele estava lá no velório, ele viu aquela situação e ele continua dizendo, por muito tempo perdurava a conturbação, quer dizer, ele aflito, né, ele pesaroso, ele conturbado, ele muito preocupado com a situação da família que ficou, ele teve uma tarefa muito difícil, então ele estava assim muito aflito com a situação dele. Até que encontrei no mundo espiritual algum alívio. Olha só o que aconteceu com esse bom político. Muitas crianças das escolas que eu tanto desejaria ter ajudado, oravam agora junto de mim. Então olha só, ele de verdade, ele ajudou várias pessoas e muitas escolas ele gostaria de ter ajudado e não conseguiu. Ele de verdade quis ter ajudado aquelas crianças, de verdade, de coração, né? Gostaria de ter ajudado mais, mas ele não conseguiu executar toda a ajuda possível. Essas crianças que poderiam ser mais auxiliadas por ele não conseguiu fazer tudo o que ele gostaria, agora oravam agora junto de mim. Velhos empregados das empresas que eu transitara, ele, né, que teve atuação em empresas também, e de cuja existência não cogitara com maior interesse, né? Então, funcionários das empresas, né, no governo que ele participou, vinham trazer-me respeitosamente com lágrimas nos olhos a prece e o carinho de sincera emoção. Antigos funcionários do gabinete, da função que ele executou, que ele não entra em detalhe aqui qual foi, antigos funcionários fatigados e humildes, aos quais estimara de longe, ofertavam-me pensamentos de amor. Pensamentos de amor. E assim que eu, político, desencarnado, em vos visitando, vocês aqui encarnados na casa espírita, devo estimular-vos ao culto dos valores claros e certos. E termina dizendo, instalar a felicidade no próprio espírito, como, através da felicidade que pudermos edificar para os outros, é a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade. Olha a receita para você ser um bom político. Se preocupar em instalar, em edificar a felicidade nos outros 24 horas por dia. Então você é político, entrou no gabinete, a primeira coisa que tem que fazer é uma prece, pedindo para você ter bastante sintonia para instalar e edificar a felicidade junto às crianças das escolas, junto aos postos de saúde, junto às pessoas que são atendidas nos hospitais, as pessoas que são atendidas nos serviços públicos. Como que eu posso construir felicidade para essas pessoas? Se você é um político e tem esse pensamento, você está no caminho certo. Fazendo isso, você automaticamente instalará a felicidade em seu próprio coração. Continua dizendo, tenho hoje a convicção de que os patrimônios financeiros apenas agravam as responsabilidades da alma encarnada. Olha só o que ele nos diz aqui sobre o dinheiro. Os patrimônios financeiros, você que está doido para ganhar dinheiro aí, ó. Os patrimônios financeiros apenas agravam as responsabilidades, que se torna mais difícil você sair da encarnação vitorioso. Não é que você não pode ter dinheiro, não. Você pode ter dinheiro, quando você quiser. 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, não tem problema. Mas vai ser mais difícil você vencer na sua encarnação. Você pode ter dinheiro, mas vai ser mais difícil você vencer na sua encarnação pelas tentações que o dinheiro traz. E também a política, ele faz uma comparação que a política presentemente se assemelha a uma tina d'água que agitamos em esforço constante para vê-la sempre a mesma, em troca apenas do cansaço que nos impõe. Eu achei essa comparação fantástica. Você imagine uma caixa d'água de 2.000 litros. Uma caixa pequena, não é nem grande assim. Enche ela de água, coloca ela no chão e você pede para você e mais um amigo arrastar essa caixa d'água 1 metro. 1 metro. O que você vai perceber? Que depois de você andar 20 centímetros, você fez um esforço monumental para andar 20 centímetros. E derrubou até um pouquinho de água. Você não melhorou em nada a situação, quase nada, você melhorou um pouquinho, 20 centímetros. E você fez um esforço enorme.
Essa é a comparação de um cargo, de uma função de político aqui na Terra. Você é, não sei porque tanta gente quer ser político. Você vai ser político, você vai renunciar, você vai se sacrificar, você vai abrir mão e você vai ser provavelmente ser amaldiçoado por a maioria das pessoas. As pessoas vão falar mal de você. Você vai ficar extremamente cansado. Você vai ficar esgotado. Você será caluniado. Você será ofendido. As pessoas vão falar que você não fez absolutamente nada. As pessoas vão desejar que você vá para o inferno, como a gente mostrou no começo da aula. E você, mesmo que você só tenha desejado o bem. Gente, é assim mesmo. Essa é a função do político. Tá certo? É isso. Né? Então é assim que é assim que deve ser encarado. É assim. O político aqui na Terra, no mundo inferior, é assim. Né? Entretanto, olha a mensagem que ele coloca aqui para nós, para finalizar. Só o bem permanece. Então, você que é político, que está se candidatando a um cargo político, entenda. Faça o bem pelo bem. Não espere recompensa alguma. Porque é absolutamente normal você sofrer todos esses reveses que eu acabei de falar. Mas não importa. Qual deve ser a sua única preocupação? Edificar a felicidade no coração dos outros. Só isso. Não espere reconhecimento, não espere amealhar recursos, não espere vaidades, não espere nada. Só espere pedradas. É isso. No mundo inferior como o nosso, é isso que você tem que esperar. Tá bom? Você que quer ser político. E entenda isso. Só entenda isso e tudo bem. Faça o bem, edifica a felicidade no coração dos outros 24 horas por dia. Se você fizer tudo isso sem se preocupar com as vaidades e reconhecimento, você desencarnará na situação feliz desse irmão aqui que foi um bom político. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um joinha lá e até a próxima aula. Um grande abraço e até lá.